Olá! Os problemas provocados pela pandemia de Covid-19 afetaram a cultura de uma forma mais severa do que se esperava. O ramo do entretenimento ficou completamente estagnado por meses, até que soluções começaram a ser propostas. Muitos espetáculos passaram a ser feitos online, mas com 46% da população global ainda sem acesso à internet, quase metade do mundo permanece sem acesso à cultura, e os artistas sem contato com o público. Dentro da área cultural, um dos setores mais afetados foi o teatro. Atores do mundo inteiro se viram aflitos ao notar que seu trabalho seria paralisado sem previsão de retorno. Este foi o tema do documentário Sobrevivendo ao Coronavírus no Teatro, trabalho de conclusão de curso do jornalista Gustavo Colonco, feito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Os efeitos da pandemia na cultura em geral e no teatro em especial é o tema do MAC Entrevista de hoje. E Gustavo Colonco é o nosso convidado. Olá, Gustavo, seja bem-vindo ao MAC Entrevista. E já quero lhe agradecer por ter topado e aceitado o nosso convite. Bom dia, Israel. É um prazer. Muito obrigado você por ter me convidado para voltar ao Mackenzie mesmo de maneira virtual. Bom, para começar a nossa entrevista, por que você decidiu falar sobre esse tema no TCC? Originalmente, o tema do meu TCC, quando não existia pandemia, quando a vida era normal, eu queria fazer um documentário falando dos bastidores de uma produção de teatro na cidade de São Paulo, e porque eu sou apaixonado por teatro, e é um tema que me relaciona. E então, originalmente o tema era falar sobre a produção de uma peça, mas por causa da pandemia, com teatros fechados, eu acabei adaptando e acabei fazendo um documentário mostrando a vida de atores de teatro ao redor do mundo e o impacto da pandemia na vida deles. E como você conseguiu lidar com as diferentes línguas? Como é que você conseguiu um número tão grande de entrevistados? Essa é uma pergunta muito boa. O contato que eu fiz com os entrevistados foi tudo via Instagram ou e-mail, e eu estava olhando ontem quantas fontes eu cheguei a enviar mensagem, foram mais de 70, e a maioria, obviamente, me ignorou e não me respondeu, mas acho que eu tinha uma necessidade muito grande dos atores em contar a história, em mostrar a dificuldade que os atores estavam passando, que era um nicho meio que estava sendo deixado de lado. Então, acho que tinha ainda muita vontade, mesmo que muita gente tenha me ignorado, algumas pessoas ainda queriam mostrar o seu lado da história e contar o que eles estavam vivendo naquele momento. E os fusos horários, como é que você conseguiu conciliar com os fusos? Uau, não, isso era complicado, porque eu estagiava ainda na época, tinha aula, então eu deixei de trabalhar alguns dias, deixei de trabalhar algumas horas e de assistir algumas aulas, mas por ser tão diferente, por estar falando com alguém da Índia ou da Austrália, não tinha problema em acordar 2 horas da manhã ou ficar acordado até as 2 horas da manhã, isso não era problema, mas a questão do fuso horário eu lembro que é uma sensação gostosa de poder conversar com alguém que está tão distante de você, mas num tema tão importante. E quanto tempo você levou para planejar, para começar a gravar? Quanto tempo você levou mais ou menos? Putz, assim, eu faço parte dessa geração que fica postergando tudo até o último momento. Era para eu ter começado a fazer as entrevistas em janeiro. Eu tinha me programado para começar a fazer em janeiro, mas eu falei, dá para empurrar um pouco mais. E aí eu fui empurrando até março, eu falei, agora tá na hora, né? Faltam 2 meses para eu entregar esse documentário. Então, o planejamento, ele começou, eu já tinha ideia de quem eu ia entrevistar, assim, por volta de fevereiro, mas em março eu comecei a mandar mensagem, e eu até fiquei meio desesperado porque eu vi que as pessoas não estavam respondendo, então eu falei, agora não vou conseguir me formar. Mas no final, deu tudo certo. A última entrevista que eu fiz foi dia 15 de abril, se eu não me engano, que foi com o Bruno Brasileiro, mas de resto deu tudo certo. Eu consegui encaixar o cronograma dentro da previsão que eu tinha montado.
Legal. E como você conseguiu as imagens de cobertura do documentário? Isso. Algumas fui eu que fiz, eu fui em alguns teatros em São Paulo, porque em abril, maio, alguns teatros já tinham aberto novamente, então eu consegui ir fazer algumas imagens, mas outras que eram de Nova York e Londres, eu pedi para amigos que moram nas cidades, então foi dessa maneira que eu consegui essas imagens. Algum depoimento te surpreendeu? Ah, eu acho que uma cena que me marca, que eu lembro sempre, é a do mexicano do Andrés, que ele fala que ele começou a fazer pão e começou a tricotar, e eu falei, caramba, não tinha ideia. Assim, a gente não espera, né? Durante esse momento de pandemia aí, de março do ano passado até março desse ano, que as coisas estavam bem feias, não tenho ideia do que as pessoas passaram, mas essa fala do Andrés, que ele começou a fazer pão, me marcou bastante. E por que você escolheu escrever essa narrativa só com as falas dos entrevistados? Você não fez uma narração? Por que você optou por essa escolha? Assim, eu já tinha feito outros 2 documentários exatamente no mesmo molde, e então já estava muito acostumado, eu via que dava certo. E um outro motivo também que eu escolhi não ter narração foi porque as falas, elas vão se encaixando perfeitamente, assim, parece que eles estão lendo um roteiro, e aí um ator começa a falar de uma coisa, e aí o outro encaixa no final da fala do outro, e aí eu não senti nenhuma necessidade de eu interferir no que eles estavam falando. Acho que a história começa e termina, assim, sem interferência alguma, não precisava de nada para a história se seguir da maneira como seguiu. Como é falar com as pessoas de diferentes lugares que viveram situações semelhantes? Eu acho enriquecedor demais. Assim, eu adoro viajar, eu adoro teatro e tá todo mundo ligado nesse sentimento, né? Nessa vida teatral. E é muito gratificante. Foi muito, como eu disse, enriquecedor poder falar com gente assim da Índia, da Austrália, assim, que a gente é tão longe, é tão distante, mas ainda assim poder falar e compartilhar um amor pela arte, eu acho que não tem preço. Não, acho que foi assim, uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida até o momento. Bom, durante a produção do TCC, você acabou perdendo a sua mãe por conta da Covid-19. Como é que você conseguiu lidar com isso, produzindo um trabalho, um projeto justamente falando sobre isso? Nossa, honestamente, eu não tenho ideia. Até hoje eu me pergunto, eu estava assistindo o documentário noite passada para vir falar com você. Eu não tenho a menor ideia de como que eu consegui assim terminar. Eu só sei que o TCC, ele já tinha uma versão, ele já estava feito, já estava finalizado, já tinha 20 minutos de material por volta antes disso acontecer, eu acho que uns 10 dias antes, e já estava finalizado. E se eu quisesse, eu poderia ter entregado aquilo. Mas ainda faltava um entrevistado do Brasil e eu não queria deixar ele de fora. Tanto que ele aparece bem pouco por causa disso, porque o documentário já estava pronto. E aí eu falei, agora eu vou ter que espremer algum entrevistado aí no meio. Mas, honestamente, assim, a luz, a força, foi a minha mãe que me deu para conseguir finalizar isso, porque, honestamente, é uma situação extremamente... Não faltam palavras para poder falar disso, mas acho que a força veio toda dela. Então, foi assim que eu consegui entregar esse documentário do jeito que ele ficou. E como você dimensionou o tamanho deste problema que nós estamos enfrentando no ambiente da cultura? Mas só um momento que você vai responder essa pergunta logo depois do intervalo. O MAC Entrevista volta já. Há quanto tempo você não visita uma livraria? Ou uma biblioteca? Que tal fazer isso hoje? Dê uma volta, mexa nas prateleiras e encontre um livro para ler. Aproveite esse dom que nós temos, o de compartilhar histórias e ideias. Leia mais. Estamos de volta com o MAC Entrevista e nosso convidado de hoje é o Gustavo Colonco, produtor do documentário Sobrevivendo ao Coronavírus. Antes do intervalo, eu deixei uma pergunta no ar.
como ele dimensionou o problema que nós estamos vivenciando no ambiente da cultura. Bom, assim, eu acho que o setor cultural foi sem dúvida um dos mais impactados, pelo menos o do teatro. E como eu mencionei, assim, eu fiz perguntas bem específicas para cada um dos atores. Eu até queria ter entrado mais na área de como eles tinham, se eu posso falar, se ferrado durante esse tempo. Mas eu achei um pouco antiético fazer uma pergunta assim, você parou de receber completamente o seu salário, como é que foi isso? Mas eu acho que eu deixei eles falarem o que eles estavam sentindo há mais de um ano, que estava um ano guardado. Então, acho que eu fui um bom ouvinte e a maneira como o documentário ficou e foi composta foi pensando no melhor para eles e em como eles poderiam expor as dificuldades que eles viveram nesse último ano. Bom, muitos dos seus entrevistados não veem apresentações online como uma forma de teatro, porque não tem um contato direto com o público. Vamos ver um trecho. Haven't been in a virtual play or anything along those lines. I think the experience is just not the same, you know? The moment you're going to want to make it virtual, then you might as well shoot it as a film or a series or whatever. But like, it's a play on a stage for a reason, and having the audience in the space for a reason. That's the experience, you know? Para você, qual foi a importância dessas apresentações virtuais? Eu cheguei a assistir algumas peças virtuais quando a pandemia estourou e foi muito interessante, assim, eu nunca tinha tido experiência com isso, nunca tinha assistido nada igual, mas foi muito interessante. Mas assim como os atores, eu também concordo que não é muito teatro da maneira que a gente conhece, não é teatro de verdade, é uma experiência, é uma coisa nova que surgiu com a pandemia, assim como os atores falaram. Bom, em uma das declarações, um dos entrevistados ficou perplexo ao saber que a cultura não encaixa numa das principais profissões do mundo, vamos dizer assim, as essenciais. Vamos ver este trecho. Smack in the middle of lockdown, where the only respite people had was either watching things on Netflix, watching plays, listening to songs, and I don't know what not, everything related to artists. And there came about this list that artists are not even in the top 20 most essential jobs on the planet. And I'm like, what? And how could you say artists are not important? It's the most bizarre statement I've ever read in my life. And I was like, you're surviving because of us today. Como você vê as valorizações desses artistas, já que não são considerados profissões essenciais? Bom, eu acho que isso é uma palhaçada. Obviamente, os atores são extremamente essenciais, não só atores, artistas em geral. Assim como eles citam no documentário, eu não consigo imaginar como a gente teria passado essa pandemia se a gente não tivesse assistido uma série, assistido um filme ou até peças online. Então, eu acho que artistas, assim, fazem o nosso dia, eles fazem a nossa vida, como uma das atrizes até falam, se os atores estão tristes, a gente está triste, e eles dão alegria para nossas vidas. Então, eu acho, na minha opinião, os artistas são, assim, o que me motivam a acordar todo dia. Bom, com o avanço da vacinação, nós estamos retomando aos poucos algumas atividades. Você acha que é o momento ideal para retornar essas atividades? Uau! Assim, pelo que eu sei, pelo que eu tenho visto, aí em São Paulo, as apresentações de teatro, elas têm espaçamento entre as poltronas, e eu acho que é o momento, eu acredito que tá tudo certo, com distanciamento, todo mundo usando máscara, apresentando a carteirinha de vacinação, seguindo esses 3 pontos, eu acho que tá tudo certo. Mas uma coisa que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos, em Nova York, é que não existe nada disso, assim, é todo mundo sentado um em cima do outro, é tudo espremido, e eu não me sinto nem um pouco seguro e confortável, mas eu acho que esse modelo que adotaram aí nos teatros de São Paulo é um modelo que poderia ser de exemplo para lugares, para o mundo afora, porque, assim, o teatro estava na hora de voltar. Então, eu acho que, sim, está num momento, acho que é um momento favorável. Qual foi o maior desafio que você teve em produzir este documentário? Olha, desafio,
Eu acho que foi conseguir as fontes, assim, porque teve um momento realmente que ninguém me respondia ou falava, não posso falar sobre. Então, esse foi uma das maiores dificuldades, assim, mandar mensagem para 70 pessoas e ninguém me responder. Mas a outra parte também foi a trilha sonora, que eu sou bem chato, queria uma música que encaixasse perfeitamente com o que estava sendo mostrado em cena, que fosse dramático o suficiente, que seguisse a fala dos entrevistados, mas eu diria que a maior dificuldade foi encontrar as 10 fontes de países tão diferentes. Bom, e qual mensagem você deixaria para os atores e atrizes que de alguma forma foram prejudicados pela pandemia? Bom, eu faço as minhas palavras, as palavras dos atores do meu documentário. Não desistir, acreditar que você é importante, que a sua arte tem valor e não deixar de acreditar, porque uma hora tudo isso vai passar e os atores e atrizes, artistas no geral, vão poder continuar trazendo alegria para todo mundo. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter reservado esse tempinho para a nossa entrevista. Imagina, o prazer é todo meu. Muitíssimo obrigado você, Israel, e todo mundo do Mackenzie por estar aqui comigo hoje falando sobre o documentário. Bom, o Mac Entrevista fica por aqui e nos vemos no próximo programa. Até lá!